Eu estou aqui com o meu amigo Márcio. Márcio, muito obrigado por você estar aqui, abrir espaço na tua agenda, que eu sei que é muito concorrida, para estar comigo, com a minha audiência. É um grande prazer e uma honra estar aqui com você, Márcio. Jorge, prazer, a honra, você sabe que é minha. É um privilégio ter te conhecido aí há pouco tempo, desenvolver um trabalho junto com você. A minha admiração já é verdadeira. Então, muito obrigado pelo teu carinho, pela forma com que você conduz as suas atividades. A gente percebe o amor e que a coisa é realmente feita pelo coração, né? Então, obrigado. Eu não podia dizer não a esse convite, porque você é realmente uma pessoa contagiante, né? Você é uma pessoa contagiante e uma pessoa contagiante do bem para o bem. Isso fica muito claro para quem te conhece a partir do momento zero. Então, o privilégio e a honra é minha, obrigado, e vamos em frente. Espero compartilhar um pouquinho da minha experiência aí com você nesse tempo de conversa e aprender bastante com tudo que você tem feito e entrega. Muito obrigado pelas tuas palavras, Márcio. Me sinto de novo lisonjeado. Tem muita gente que está na audiência que já te conhece, mas conta um pouquinho quem é o Márcio. Fala um pouquinho aí da tua trajetória longa, eu sei que é muito longa, então conta um pouquinho de alguns pontos da tua trajetória e responde quem é o Márcio. Bom, o Márcio é uma figura que sempre esteve envolvido com esporte, né? Desde criança, por estímulo dos meus pais, eu pratiquei alguma atividade, cheguei a ser profissional no esporte, fiz a primeira faculdade por conta do esporte, foi a educação física. Então, eu treinava e o clube que eu treinava bancava a faculdade, né? Então, ali com 17, eu me formei com 20, né? A primeira faculdade, que foi a educação física, junto com a vida de atleta, né? Eu não era tão bom naquilo que eu fazia como atleta, e chegou aquele momento da gente decidir, né? Ou eu sigo estudando, ou eu vou ser meio capenga nessa profissão. Eu vou estudar. E mais, né? Mais, porque a educação física me deu um suporte e uma base muito interessante. E aí eu parei com o esporte e fui para a fisioterapia. Eu fiz fisioterapia mais 4 anos, me formei, e surgiu a oportunidade de entrar num dos maiores hospitais aqui da América Latina, um hospital que, aí sim, eu fiz a minha carreira, e são 23 anos nessa instituição, né? Eu entrei como fisioterapeuta, e por uma condição totalmente específica, porque, à época, estou falando do século passado ainda, e é literalmente século passado, né? O hospital tinha um equipamento, né, sempre à frente em termos de tecnologia, mas naquele momento não tinha uma pessoa que sabia operar aquele equipamento. E eu, por ser sempre muito curioso, muito ligado em atividades novas, eu fui aprender a mexer nesse equipamento sem saber que teria algum contato na frente. Mas isso me abriu a porta porque eu sabia mexer. Então, uma curiosidade é que eu não tinha, né, era protocolo da instituição contratar profissionais de fisioterapia com pelo menos 2 anos de formado. Eu não tinha esses 2 anos, mas como eu sabia mexer no equipamento, eu fui contratado. Então, isso já mostra um pouquinho de uma carreira que se desenhou de uma forma um pouco diferente. E desses 23 anos, Jorge, eu nunca estive na mesma posição por mais do que 5 anos, né? Eu sempre fui saltando assim, e não foi por um plano meu, né? Confesso para você que eu deveria até ter feito um plano melhor de carreira, mas a coisa foi me levando a isso, e eu, assim, a cada 5 anos, por característica, eu sempre comecei uma coisa nova, não existia, né? Então, eu entrei para mexer nesse equipamento que ninguém mexia. Daí 5 anos, um pouco menos até, eu fui para um centro de medicina preventiva que era um produto novo da instituição.
Depois eu passei de fisioterapeuta para profissional de educação física, a partir de todo um discurso na medicina preventiva, enfim, a gente identificou a necessidade de ter um profissional de educação física para além dos serviços que um fisioterapeuta está acostumado a oferecer, né? Então, para a prevenção e para a promoção de saúde, a gente identificou a necessidade de um profissional de educação física. E aí eu tive o privilégio de sentar com o RH e descrever a profissão de profissional de educação física dentro da instituição, dentro do hospital. E aí eu passo, naquele momento, isso 2004, 2005, de fisioterapeuta sênior para profissional de educação física sênior. E sou o primeiro profissional da instituição. Hoje são mais de 30, né? Uma vitória aí da nossa profissão dentro da área de saúde. Depois eu fui para o ensino e tive a honra e o privilégio, de novo, de cuidar da primeira unidade da instituição fora do estado de São Paulo. Então, a instituição decidiu expandir, extrapolar as fronteiras do estado, através do ensino, montou uma unidade física no Rio de Janeiro, e eu fui para o Rio de Janeiro para cuidar dessa unidade. Lá eu fiquei 4 anos, saí dessa unidade, a gente tinha mais de 1.500 alunos frequentando, foi um sucesso de um time, né? E voltei para São Paulo para cuidar de um espaço de bem-estar da instituição. Um espaço de 3.000 metros quadrados, aí, totalmente focado na saúde física e mental dos alunos das graduações da instituição. Então, é um clube que fica ali na Avenida Morumbi, e eu tenho o privilégio de cuidar disso, dentre outros conteúdos e projetos também sempre relacionados ao bem-estar, saúde física e saúde mental. Então, essa é um pouquinho da minha carreira, tem as formações, gosto muito e tenho o hobby quase profissional aí de estudar a história da arte. Sou um cara que reservo um tempo bom da minha rotina para isso, e aprecio muito estar com a minha família, né? Então, esse é o Márcio contando um pouquinho a história. E, Marega, a tua atuação com o Einstein, ela foi desbravadora, né? Em vários momentos você teve que desbravar uma mata que não tinha ninguém, enfim, era o início mesmo do Einstein. Hoje ela eu vi semana passada isso, a 18ª instituição de serviços hospitalares no mundo, né? E tem uma perspectiva muito forte plantada nesse mato que você entrou aí, que era o da educação física, né? E, geralmente, as grandes estruturas hospitalares vão para a linha da saúde, especificamente, mas não entendem que a prevenção, na sua maioria, não entendem que a prevenção está dentro desse grande história. E o Einstein levantou essa bandeira, algumas instituições do mundo, mas o Einstein no Brasil, e foi a mata que você entrou primeiro, né? Esse é o privilégio, né, Jorge, de trabalhar numa instituição que tem grandes cabeças e uma instituição referência, né? Realmente ali, tudo aquilo que é de ponta e que vem primeiro, né? E vem primeiro mesmo a partir, muitas vezes, não de estímulos do exterior ou por ondas, mas por conta da criação e do entendimento, de muito esforço, muito estudo, de pessoas que fazem essa instituição, né? Quem conhece o Einstein sabe o quão grande e o quão verdadeiro é tudo aquilo que acontece no hospital e na rede, né? O Einstein é muito mais do que um hospital, né? O Einstein é, de verdade, um sistema de saúde. Poucas pessoas sabem, mas o Einstein hoje ele é maior no público do que no privado, né? Então, é uma rede de cuidado de saúde gigante e é referência para o nosso país, é referência para a América Latina e, como você mencionou, é uma das grandes potências no mundo. Então, o privilégio de estar nesse grupo
é realmente muito grande, e eu sou muito grato por isso. Sou muito grato porque o que se pensa no Einstein se faz, né? O discurso ele está sempre muito alinhado à atitude. Os valores da instituição são valores muito bonitos, né? E as pessoas que estão ali fazem e trabalham como um propósito maior, né? E assim, me sinto até à vontade para dizer que o grande agente motivador de tudo isso e a pessoa que mais leva a bandeira dessa excelência é o nosso presidente, né? A gente é uma pessoa maravilhosa e é um profissional esplêndido, né? Então, a gente tem um pouco, ou tem esse grande exemplo, e a instituição acaba sendo cascateada com de uma forma muito positiva, né? E trazer educação física para dentro desse cenário, né, Jorge, mostrar a importância e a instituição, sobretudo, entender a importância do profissional de educação física, da promoção de atividade física, do estímulo a hábitos saudáveis, e não só a doença, como você mencionou, mas sim ao cuidado, né, evitar com que a pessoa fique doente, né? Parece, poxa, como uma instituição hospitalar vai investir na prevenção, né? E o foco do Einstein é realmente, em muitas das ações, investir na prevenção, né? E o Einstein, falo para você com muita segurança, não quer ninguém doente, né? Muito pelo contrário, ele quer a população saudável, e isso está nas nossas diretrizes e no nosso dia a dia, né? Então, estar nesse projeto e pensar a saúde não como doença, mas como promoção e prevenção e estilo de vida saudável é realmente muito bacana. E ter uma instituição dando suporte, né, para tudo isso é realmente gratificante. Conta um pouco, fazendo um gancho, dos novos projetos, sejam mundiais, sejam teus projetos, que você está envolvido nesse momento. Nós estamos aqui em 1º de junho de 2022. Quais são as novidades, quais são as ações inovadoras que o Márcio está envolvido? Compartilha aí um pouco com todos nós. Eu acho que agora a gente chegou num ponto de carreira aí que o mais importante é a gente efetivamente construir um legado, né? E grande parte, né, da minha vida e do pouco que eu construí, ou do que eu construí, eu devo à educação física, né? E agora chegou a hora de devolver à educação física tudo aquilo que ela me ofertou, né? E um dos projetos que a gente está envolvido, um projeto pessoal, um projeto que a gente tem a honra de ter um grande amigo ao lado, e foi ele que nos estimulou a isso, é um projeto que a gente chama de Humana Academy, que veio para transformar, para fazer uma revolução no profissional de educação física, né? A nossa ideia com esse projeto, Jorge, é fazer com que o profissional de educação física acorde e que ele realmente se perceba como um ator muito importante dentro do cenário da saúde. O profissional de educação física precisa subir, né, esse gesto que você fez mesmo, ele precisa subir de prateleira e precisa se sentir pertencendo a esse ecossistema da saúde. Ele precisa, assim como o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro, ele precisa se entender e ser entendido como um ator relevante para a área da saúde. E o que eu comento sempre, quando vou falar desse projeto da Humana e dessa questão de trazer o profissional de educação física para uma visão maior, né, é que ele precisa ser alguém para além de um prescritor de treino. Acabou o tempo do profissional de educação física que só prescreve treino. Ele precisa saber muito mais.
ele precisa estar engajado com as novas tecnologias, ele precisa conhecer do contexto de mundo, né, das grandes transformações, como é que o cliente dele age e recebe e vive esse mundo bunny, VUCA, ansioso e depressivo que está hoje, né? Então, ele precisa entender muito mais, ele precisa ter consistência, conhecimento científico, e para aliar tecnologia, ciência e humanização. Então, o projeto, né, da Humana, e que trazendo um pouco dessa sua, respondendo um pouco do que eu estou envolvido hoje e que me traz muita alegria, é isso. Tanto que, numa sacada brilhante do nosso querido amigo Valdir, né, que está junto conosco nessa história, transformar um pouco, não mudar a semântica ou a nomenclatura personal trainer, mas inserir o personal life, que é realmente o cara que vai olhar de uma forma mais holística para o seu cliente, que vai ter um cuidado um pouco maior e para além da prescrição do treino. Ele precisa saber sobre sono, ele precisa ter conhecimento sobre nutrição, ele precisa saber sobre a importância de se criar relações, ele precisa, sim, entender e escutar sobre espiritualidade, ele precisa saber sobre finanças e saber discutir sobre isso. E aí, aproveitando esses itens que a gente mencionou, é o pano de fundo do que a Organização Mundial de Saúde define como bem-estar, né? Então, o profissional de educação física que vai estar envolvido numa esfera muito maior de bem-estar do que a valência única de prescrição de atividade física. Márcio, que bom te ouvir falar, cara. Eu também estou muito animado de estar junto com você nesse projeto, e essa perspectiva do profissional de educação física vir para uma nova posição mesmo, ela passa por atribuindo aqui o meu juízo de valor ao que você colocou, a uma perspectiva de mindset, de sacar que ele é essa peça. E para que isso aconteça, precisa ter conhecimento, né? Que é o Personal Life, com mais de 40 horas, está entregando, que não é ensinar a prescrever o exercício só, até tem, né? Mas claro, e é super importante, né, Jorge? É super importante, tanto para prevenção, para promoção de saúde, quanto para reabilitação. Você entender de periodização de exercício é fundamental. É muito importante você saber de carga de exercício, de estímulo aeróbio, de estímulo anaeróbio, de tudo aquilo de biomecânica, de cinesiologia, de tudo aquilo que a graduação nos dá, né, e que a gente chama de hard skills. Né? É fundamental você conhecer as hard skills, mas hoje você precisa incrementar, e de uma forma muito consistente, as soft skills. Não só para você, como pessoa e profissional, mas no trato com o seu cliente, e principalmente estimular o seu cliente a desenvolver essas novas habilidades, né? E esse conteúdo da Humana, e que você conhece, tem como objetivo fazer com que o profissional de educação física saia dessa zona de conforto atual e migre para um profissional 5.0. É o cara realmente que vai estar ligado em tecnologia, humanização, isso tudo muito pautado em ciência. Ele precisa discutir novas competências, tecnologia está aí, não tem como mudar, mas o grande negócio, Jorge, é fazer esse profissional pensar diferente. Ele precisa pensar diferente e fazer diferente e deixar um legado. Né? Eu acho que esse é um ponto bastante importante e uma linha que nós gostaríamos e que nós estamos propondo que as pessoas que conheçam o conteúdo, né, que virem a conhecer o conteúdo da Humana, sigam. Então,
pensem diferente, façam diferente e deixem um legado, né? É buscar oportunidades nesse novo mundo, né? Nesse novo cenário que a gente tem, mas não apenas um novo mundo, um novo cenário, mas um mundo melhor, Jorge. Eu acho que esse é o grande ponto. E você é muito transparente com você e com a sua audiência, passa, inclusive, com a maneira que o profissional de educação física se apresenta, com a postura que ele deve assumir. Não que não valha, tá? Não que não valha o profissional que vai dar aula de camiseta regata e que chega daquela questão de fitness 100%. Ótimo, mas existem os espaços para isso, né? A gente precisa também do profissional de educação física que veste uma camisa e que veste um jaleco. Estou dando os exemplos extremistas, tá? Mas é muito importante até o profissional de educação física se observar como pessoa para promover essa transformação. Né? Perfeito, perfeito. E, Márcio, conta aí um pouco o que você tem lido, alguma série que você queira deixar de recomendação, ou algum livro que você recomenda para todos que estão aqui nos dando prazer, seja nos ouvindo no podcast ou no canal do YouTube. Deixa aqui as tuas recomendações, por favor. Eu estou muito com uma atividade muito fresca na minha cabeça, porque eu acabei de me formar, Jorge, me formar numa formação que se chama CEB, Cultivating Emotional Balance. O que é o CEB? O CEB é uma proposta pensada pelo Paul Ekman. Paul Ekman é uma das referências, um dos principais psicólogos da atualidade. Ele é o consultor do filme Divertidamente. Então, quando se fala de emoções, ele é o maior estudioso de emoções da atualidade. Então, o CEB foi concebido pelo Paul Ekman e pelo Dalai Lama. Então, a partir de técnicas meditativas e de gestão das emoções, foi-se criado um programa que se chama Cultivating Emotional Balance. Então, dica de livro, dica de filme, o Divertidamente. Eu acho que para quem quer aprender um pouquinho sobre emoções, sobre gestão das emoções, vale assistir esse filme sob esse olhar, né? O que é a raiva, o que é a alegria, o que é o nojo, e você vai identificar que ali você consegue fazer a gestão disso, e saber fazer a gestão das suas emoções tem total diferença no resultado das suas atitudes. E aí, nessa linha, como eu sou um cara muito mais de leitura do que visual, tem uma série de livros assim para indicar. Eu começaria, de repente, para falar um pouco de propósito e de pensar, e mesmo vivenciando algo muito ruim, a nossa cabeça tem a possibilidade, o nosso cérebro tem a possibilidade de pensar num cenário diferente e mais positivo, Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl. É um livro incrível, eu acho que é leitura obrigatória. Tem um livro que eu gosto muito também, que é Autocompaixão, da Christine Neff. Então, para a gente olhar para nós mesmos primeiro, nos cuidarmos, nos abraçarmos, nos acolhermos, entendermos que nós não vamos florescer o tempo todo, que a gente vai errar e que está tudo bem errar, e nós vamos ter momentos ruins, e está tudo bem ter momentos ruins. Então, é um outro livro que eu também acho que seria muito bacana se a sua audiência pudesse conhecer. Tem um outro também do Mathieu Ricard, que até foi eleito, aí ele não gosta disso, mas o homem mais feliz do mundo, que é O Cérebro e a Meditação. Ele também traz dicas aí de meditação, e é um embate positivo entre o budismo e a neurociência. Então, é um livro bastante interessante também para quem tem
interesse em trabalhar melhor a questão da gestão das emoções. Que mais? Mais um. Felicidade Genuína. Também um livro que eu super recomendo, do Alan Wallace. Felicidade é um tema que está muito à luz hoje, né? É óbvio que não existe essa felicidade que todo mundo está pregando, e é até perigoso a gente buscar essa felicidade sem limites, mas o Alan Wallace, nesse livro, traz algumas reflexões muito interessantes de como realizar um caminho para essa felicidade, tá? Então, falamos de felicidade genuína, falamos de cérebro e a meditação, autocompaixão e em busca de um sentido. Acho que são 4 livros aí que dá um tempinho bom para uma boa diversão. E, cara, eu não posso deixar de te explorar aqui um pouco, que você me contou um pouquinho antes de a gente começar a gravar, que você está colocando o teu livro. Eu queria que você fizesse um briefingzinho aqui, falando desse novo lançamento. Deixa aqui com a audiência essa posição. Obrigado, por favor. Imagina. Obrigado. É mais uma nessa linha de deixar um legado para a profissão de educação física. Em 2013, a gente escreveu um livro que se chamava Atividade Física para Prevenção e Promoção, para Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde. E agora a gente está atualizando esse livro com o título de Aplicação Clínica, Atividades Físicas da Prevenção à Reabilitação. É um livro que a gente juntou aí algumas das melhores cabeças em temas diversos sobre prescrição e orientação de atividade física. Um livro meu em parceria com o Dr. José Antônio Maluf e doutora Carla Montenegro. Nós organizamos cerca de 27 capítulos, e é um livro que está para ser lançado aí em mais 2 ou 3 semanas. Também posso garantir para você que é uma contribuição bastante parruda para o profissional e para a área de educação física. Assim, é algo que a gente dedicou bastante esforço, bastante carinho, e como você faz as suas coisas com o coração, nós fizemos isso também muito com o coração, Jorge. Ficou muito bacana. Posso enfatizar isso, que realmente vale a pena para quem for da área de educação física conhecer esse material, e agradeço a você pela oportunidade de falar um pouquinho dele. É a primeira vez que eu falo dele abertamente, então, obrigado. Eu que agradeço, cara, você colocar aqui um furo para falar dele. Obrigado, muito obrigado. E caminhando aqui para o nosso final, tem alguma mensagem adicional, alguma coisa que eu não tenha te perguntado que você gostaria de deixar aqui para a audiência, de sugestão ou de posicionamento? Como eu estou muito nessa pegada da saúde mental, Jorge, se eu puder dizer alguma coisa, a primeira coisa que eu sempre digo para os meus alunos, tá? Eu entro poucas vezes em sala de aula hoje, mas eu faço abertura de alguns cursos. E quando eu faço abertura para os meninos, eu digo, se você quiser ter sucesso na sua carreira, se aproxime de pessoas melhores do que você. Não existe espaço para vaidade, para competição, para esconder conteúdo, ou para querer se privilegiar de alguma informação. Se você quiser ter sucesso, eu julgo que eu tenho algum sucesso na minha carreira, porque estou numa das maiores instituições há 23 anos, mas como mencionei para você no início também, Jorge, é muito simples, né? A minha vida, eu escolhi ter uma vida muito simples, então, para mim, o sucesso é muito fácil, né? Eu julgo isso, mas o primeiro ponto é se aproxime sempre de pessoas muito melhores do que você. Tem uma coisa que me admira muito em você e que eu acho que vale a pena a gente deixar para a sua audiência, e que eu gostaria até de dar esse feedback para você, manter sempre um bom estado de espírito. Você fala com o Jorge às 6 horas da manhã, você fala com o Jorge à meia-noite, ele está sempre com esse sorrisão, ele está sempre te recebendo
com uma fala enfática e positiva de alguma forma. Então, eu acho que isso também faz a diferença e muda o nosso mindset aí, no momento que a gente recebe uma recepção como a que você costuma entregar. Coragem, dignidade para viver uma vida leve. Esse é o meu lema. Coragem e dignidade para uma vida leve. A gente não precisa de muito, Jorge. É um pouco do nosso papo inicial também. Alinhar expectativas. Não adianta eu querer ter uma BMW e só conseguir ter um Fusquinha e viver a vida inteira frustrado que eu não vou conseguir ter uma BMW. Né? Eu acho que alinhar aquilo que a gente deseja é super importante. Então, alguma coisa nesse sentido. Márcio, muito, muito, muito obrigado. Obrigado pelas palavras agora no final, cara. Me sinto literalmente muito feliz aí com a tua posição de abraço a esse meu posicionamento de estar compartilhando todos os dias esse sorriso constante, né? Muito, muito, muito obrigado mesmo pela tua fala e obrigado pelo teu tempo de estar aqui comigo. Um forte abraço. Eu que agradeço de novo. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos.